O roteiro de Vingadores Doomsday vazou na internet, mais especificamente no Reddit. E se isso tudo for real, eu já adianto uma coisa. Estamos falando de um filme absolutamente insano, gigantesco, caótico, trágico e com um cara total de evento máximo da Marvel. Só que calma, antes de tudo, preciso deixar muito claro que isso aqui é um suposto roteiro vazado, não é nada oficial da Marvel, então trate esse vídeo como um grande rumor, um possível vazamento, uma descrição que estaria circulando na internet e que, se for verdade, entrega muita coisa do que pode ser o próximo filme de Vingadores. Eu sou o JM Carneiro e aqui no Cultura Pop Cia a gente está fazendo a cobertura completa de Vingadores Doomsday. A gente já trouxe aqui nas últimas horas o trailer da CinemaCon e a análise completa. Então, para não perder mais nada da Marvel, se inscreve agora com o sininho, porque informação não tem hora para sair e você não vai querer perder mais nada e vai querer ser avisado quando o próximo vazamento sair. Então, eu estarei aqui para trazer tudo para você sempre. Segundo essa descrição, o filme começaria de uma forma muito bonita e muito melancólica, com uma retrospectiva da Marvel mostrando várias linhas do tempo, enquanto a voz do Loki ecoa ao fundo. Logo depois, a escala do filme já explode. A gente veria os X-Men lutando contra versões alternativas de heróis em meio às incursões, com aquela sensação de que vários universos estão colidindo e se destruindo. Os X-Men teriam então uma bomba capaz de destruir o planeta rival, e venceriam vários desses confrontos, inclusive envolvendo o universo do Homem-Aranha do Tobey Maguire, o Deadpool e o Wolverine e outros cenários ligados a realidades alternativas. Personagens como Iceman, Colossus e Jean Grey morreriam nessas batalhas iniciais. Depois dessas cenas iniciais, o filme voltaria para outro momento conhecido do universo Marvel, o funeral do Tony Stark, em Vingadores Ultimato, só que mostrado por uma outra perspectiva. E aí teríamos o Steve Rogers indo para o passado e conversando com o Scott Lang sobre as consequências da viagem no tempo e sobre a decisão de permanecer naquele passado com a Peggy. O detalhe mais curioso é que o Scott seria o único que sabia o que o Steve faria. E isso conversa com o que foi revelado durante a CinemaCon, que Doomsday começa logo após o final de Ultimato. Vale ressaltar que esse vazamento de roteiro é de dias atrás, ou seja, antes de tudo o que saiu na CinemaCon, o que só deixa esse rumor ainda mais forte. Logo em seguida, o filme iria para o universo do Quarteto Fantástico, onde veríamos a família, o Doutor Destino e descobriríamos que o Steve e a Peggy estão naquele universo. Depois disso, a história iria para a Terra 66, mostrando a vida do Sam Wilson e dos seus Vingadores, uma sessão de treino na casa dele e também os Thunderbolts, pouco antes da cena pós-créditos do filme deles, lutando contra ladrões, enquanto a Mel aparece guiando o grupo na Torre dos Vingadores. E aí vem o gatilho da trama. Os dois grupos são avisados sobre uma ameaça vindo do espaço. O Doom está numa nave com o Steve Rogers e o Quarteto Fantástico. Eles se encontram com os dois grupos de Vingadores para pedir ajuda. Agora imagina todo esse elenco que eu citei e que eu vou citar até o final do vídeo, aqui no Brasil, em dezembro, na CCXP. Para que isso seja real, use agora a hashtag AvengersCCXP26Brasil aqui nos comentários desse vídeo, nas suas redes sociais e em todo e qualquer lugar que chame a atenção da Disney, da Marvel e dos atores. Assim, nós juntos vamos fazer isso ser possível, poucas semanas antes do lançamento oficial de Vingadores Doomsday nos cinemas. Já comentou? Tô aqui esperando, hein? Aê, bora seguir com o vazamento aqui então. A partir daí, os grupos seguiram para Wakanda, porque precisariam de uma mente brilhante para entender as incursões. A Shuri pediria ajuda a Namor, que então se juntaria à equipe. Ao mesmo tempo, o filme cortaria para Thor e Love, a filha dele. A Love teria pesadelos com Doom, com as incursões, com o fim de tudo, com a morte de todos. O Thor ficaria preocupado, voltaria para a Terra, passaria por Nova Asgard, veríamos a Valkyria cuidando da Love, e então ele seguiria para Wakanda para se reunir com o restante dos heróis. Em seguida, o filme dividiria os heróis em 3 grupos.
Um iria para o universo do Quarteto Fantástico, outro para o universo dos X-Men e um terceiro seguiria para a TVA. Steve gostaria de ir até lá, até a TVA, para falar com o Loki, porque teria sido o próprio Loki que enviou o Steve para o universo do Quarteto Fantástico. No universo dos X-Men, os heróis que viajam com o Doom teriam um confronto inicial tenso. Quando a nave chega à Terra dos X-Men, Noturno aparece dentro da nave, de repente, e ataca os heróis. Teríamos lutas excelentes, com o Ciclope destruindo Sam Wilson, a Helena encurralando a Mística, e esse confronto estava no trailer que foi divulgado na CinemaCon, o Shang-Chi tendo cenas lutando com o Gambit, que também estava no trailer, e depois de um tempo todos percebendo que precisariam conversar antes que a situação piore. Aparece então a Mônica Rambeau, agora doente por estar vivendo em outro universo. Paralelamente, o grupo que foi para a TVA teria algumas das cenas mais emocionantes do filme. Steve, Thor e Loki se reencontrariam e haveria um momento lindo entre o Thor e o Loki como irmãos. Só que a beleza desse reencontro seria rapidamente destruída. A TVA seria completamente devastada. Um flashback mostraria Doom lutando contra a Sylvie, os agentes da TVA como o Mobius e a B-15, que também morreriam nas mãos do Doom. O Loki, por outro lado, não morreria. Depois de descobrirem que o Doom é o verdadeiro vilão, Steve e Thor retornariam para a Terra dos X-Men e o confrontaria, revelando para todos naquele mundo quem realmente está por trás do caos. A partir daí, entraria uma das sequências de ação mais absurdas do filme. Vários robôs controlados por Doom sairiam de um departamento, a tradução aqui não ficou muito boa, e marchariam em direção à mansão dos X-Men, enquanto heróis e mutantes lutam contra os Doombots e contra o próprio Doutor Destino. E aí começa um festival de momentos gigantescos. Gambit, Thor, Steve, Ciclope e Namor contra o Doutor Destino, Mesmo assim, Doutor Destino continuaria monstruoso. Ele mataria o Noturno e a Mística. Aí Helena pediria que o Bob tentasse lutar. O Sentry entraria em cena, partiria para cima do Doom, apanharia e então perderia o controle para o Vazio. Aí o problema fica ainda maior porque o Vazio passa a atacar os heróis. E o Xavier, numa tentativa desesperada de controlá-lo, entraria na mente do Bob, mas acabaria sendo morto. Ainda assim, ele conseguiria controlar o Vazio antes de morrer e o Xavier morreu de novo, gente? Depois de vários acontecimentos, Steve e Thor confrontariam o Doom, e aí finalmente revelaria o plano dele. Ele precisa do filho do Reed da Sul, o Franklin Richards, para criar um novo mundo. E aqui a coisa fica gigantesca de vez, porque o Franklin, nos quadrinhos, é um dos personagens mais absurdamente poderosos da Marvel, com potencial de manipular realidades e literalmente criar universos. Doom, então, capturaria o Franklin de uma nave protegida pelo Herbie, que acabaria sendo controlado pelo Doom e virando seu servo. Um portal se abriria, o Doom entraria, o Steve iria atrás e os dois chegariam ao universo do Doom, que é o mesmo do Quarteto Fantástico, indo até a Lativéria, onde veríamos o castelo do Doom e seus servos vestidos como bruxas. Lá o Doom contaria a sua história para o Steve e descobriríamos que o Doutor Estranho é aliado dele, junto com a Cleia. E aí vem uma das partes mais pesadas de todo esse vazamento. Doom mata o filho do Steve. Enquanto isso, os heróis do universo dos X-Men criariam um plano para ir atrás do Doom. Usando o cérebro do Xavier, eles localizariam o Franklin e descobririam que ele está no universo do Quarteto Fantástico. Só que no meio dessa discussão, outra incursão começa. A Terra dos X-Men passa a ser o alvo. Destroços começam a cair pelo céu. A tempestade aparece do nada, tentando impedir o desastre, mas não consegue. E então o Sentry sozinho sobe aos céus e impede a incursão. É descrito como um momento insano. Ao mesmo tempo, a Sue conta para o Reed que está grávida de outro filho. Reed entra em contato com o Ben, explica tudo o que aconteceu e todos começam a se preparar para a guerra. Todos os heróis estariam reunidos na casa de Reed e Sue, exceto Thor, que volta para a TVA para proteger o Loki, sabendo que o Doom iria até lá novamente. Os heróis então invadem a Lativéria,
mas encontram um exército de Doombots, bruxas e até uma versão do Hulk lutando contra o Coisa. Só que o Doom ainda não está na batalha principal, e o Reed percebe que o Franklin também não está ali. Dentro do castelo, os heróis encontram o Steve ferido. Doom, Franklin e Strange estão no vazio, tentando chegar até o Loki. Loki então envia o Thor para o vazio, onde ele luta contra o Doom e o Doutor Estranho. E aí entra um elemento ainda mais doido. Aparecem variantes exiladas enviadas pelo Loki, incluindo até um motoqueiro fantasma que, segundo alguns rumores, seria interpretado pelo Ryan Gosling. O Thor encontra versões de si mesmo e de Loki, incluindo o Loki mais velho. Doom quase mata o Thor, arranca seu braço, usa magia para entrar na mente dele e lhe mostra a nova Asgard destruída e a Love morta. Thor fica enfraquecido, mas o Loki aparece e o salva, confrontando o Doutor Destino. Doom então captura Loki e volta para Lativéria para preparar um ritual. Todas as linhas do tempo estão fora de controle, as incursões acontecem desesperadamente e o Doom pede a Strange para usar Franklin para transformar todas as linhas do tempo em uma espécie de orbe, um objeto onde todos os universos ficariam presos. Isso aqui é basicamente o nascimento de uma nova realidade, uma realidade fabricada à força. É Doom assumindo o direito de decidir o que existe, o que morre e o que será preservado. É uma ideia muito próxima daquela lógica do Battle World, de Guerras Secretas dos quadrinhos, em que os destroços dos universos são condensados numa nova estrutura dominada por uma figura central, um deus, o Doutor Destino. Enquanto isso, do lado de fora, a guerra enlouquece de vez. Doom luta simultaneamente contra Sam, Ciclope e Reed, enquanto as incursões acontecem e universos morrem, inclusive o universo dos X-Men, que se aproxima da Terra meia ou meia. Namor causa um tsunami absurdo. Magneto enfrenta Doom e morre. Shuri ganha grandes cenas de ação com os wakandanos. O filme então cortaria para a Terra meia ou meia, mostrando o céu ficando vermelho, um planeta se aproximando, vários personagens conhecidos observando o fim. O Wong aparece criando um escudo. Kate Bishop, Kamala Khan e Cassie Lang surgem discutindo se deveriam mesmo se chamar Jovens Vingadores. Eu destaco que a Catherine Newton, que faz aí a filha do Scott Lang, acabou de confirmar a sua presença no filme. Carol Danvers aparece pedindo ajuda a Kamala, com os braceletes, dizendo que encontrou a Mônica no planeta que está no céu, mas essa cena é cortada antes de ser desenvolvida. Na reta final, a guerra em Lativéria continua. Vários heróis morrem, incluindo o Buck. E quando tudo parece perdido, o Thor retorna com um exército asgardiano e variantes vindas do vazio. É descrito como uma mistura insana de personagens. A luta vira uma loucura completa, com batalha atrás de batalha, até chegar à incursão final. Nesse momento, o Scott Lang tem a ideia de usar o reino quântico para sobreviver, e um grupo consegue escapar por ali. Todo o resto é destruído, e então vem o grande fechamento. O Doom cria seu próprio mundo, onde ele é Deus. Se isso for real, é muito claramente a ponte para Guerras Secretas, porque aí não estamos falando apenas do UCM, como a gente conhece. A gente está falando de uma nova realidade refeita pelo Doutor Destino, com personagens presos, sobreviventes espalhados, universos destruídos e um novo mundo sob o domínio de um tirano. Para mim, a grande questão desse possível roteiro vazado é que muita informação já foi confirmada, com fatos reais revelados pela Marvel e pelo elenco do filme. Então tem grande chance disso aqui ser verdade. Agora eu quero saber de você. Se esse roteiro for realmente verdadeiro, você curtiu o caminho que a Marvel pode estar tomando para Vingadores Doomsday? Você gostou dessa escala absurda com os X-Men, o Quarteto, Loki, TVA, Doutor Destino, virando quase um deus? Ou acha que tá grandioso demais, tá muito parecido com o Ultimato, com o vilão ganhando no final? Comenta aqui embaixo as suas impressões, tá bom? Não esquece da nossa hashtag, tá? Nosso combinado aqui pra no final do ano ir pra loucura lá na CCXP com os atores aqui pegando autógrafo, tirando foto. Vai ser uma maravilha, tá bom? Participe então da nossa campanha e aqui na tela estão aparecendo outros vídeos com mais conteúdo de Vingadores Doomsday. Tem a descrição completa e a análise completa do trailer de Vingadores Doomsday que saiu na CinemaCon. Vai lá conferir, tenho certeza que você vai gostar.